Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje, para falar de uma das nossas artes centenárias, né, de uma forma de fazer música coletivamente das mais legais, que é a fazer música com grupos de percussão de escola de samba, de bateria, no formato de escola de samba, de bloco de rua, bloco de carnaval, está aqui comigo a Verônica Borges. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou super feliz de bater esse papo hoje. Bom, podem me chamar de Verô. Eu sou percussionista, batuqueira. Estou há 15 carnavais acumulando essas vivências, experiências maravilhosas. De formação, eu sou socióloga e antropóloga, e foi justamente na graduação que eu comecei com a batucada numa oficina, de maneira bem despretensiosa, e que, enfim, revolucionou minha vida, porque eu comecei a tocar e percebi que eu queria fazer aquilo para sempre, independente de como eu fizesse, né? Não imaginava que seria não imaginava que se tornaria uma profissão, mas eu sabia que eu queria fazer, enfim, Então, a sua primeira formação é em sociologia? Onde você estudou, Verô? Isso, eu fiz graduação na Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, então eu mudei para lá, fiquei 6 anos morando em Barão Geraldo, e no final da graduação que eu fui começar a batucar, fui numa oficina da bateria Alcalina, que é uma bateria que na época era ligada ao Instituto de Artes da Unicamp. Uhum. E aí começou. E assim, totalmente sem nenhuma... Assim, era uma atividade que eu via... conheci umas pessoas que tocavam, achei que a proposta era interessante. Aí, se você falou 15 carnavais, 15 anos atrás já tinha, no Instituto de Artes da Unicamp, já tinha o pessoal de música popular instalado lá há um tempo, né? Sim. Era ligado a essa galera? Então, a Alcalina sempre foi uma bateria aberta, então ela não era exclusiva dos estudantes de artes, tanto que eu ingressei na bateria, né? Senão eu nem poderia também, porque eu estava em outro instituto, estava no IFISH. Mas sim, aí eu conheci bastante gente da música e também de outras áreas, né? Porque tinha até hoje, né? Tem essa característica muito importante e interessante, que é justamente ter pessoas de diversos lugares e diversas áreas. Uhum. A bateria nesse modelo, ela é uma atividade bem parecida com o canto coral, né? Na minha opinião, assim. Porque você tem muitas pessoas que não são da área da música e que se sentem confortáveis em fazer a atividade junto, né? Fazer a atividade de forma coletiva, e às vezes não teria coragem de, sei lá, sentar para aprender a tocar uma bateria de instrumento completo como se fosse para banda, né? Sim, bom, desde sempre eu toco em grupo, né? Inclusive agora a pandemia tem sido um momento bem difícil, bem complexo, justamente porque a gente não pode fazer o que é o carnaval, que é aglomerar sem protocolo nenhum, né? E não só pela festa, porque para mim é muito mais, para mim é a minha vida mesmo, né? Então eu tô há mais de um ano privada de fazer o que eu mais gosto de fazer, pensando tudo que isso envolve, né? Porque não são apenas os dias de pré, carnaval e pós, que já é bastante coisa em comparação ao feriado em si, né? Mas é o ano todo, são todos os dias, né? Todos os trabalhos envolvidos, mesmo quando não é um trabalho remunerado, é toda a dedicação mesmo, né? Toda a construção do que é o carnaval. Mas relacionando ao canto coral, e eu canto, né, num dos grupos do Coral USP, no grupo Andante, sim. Que legal! A regência do Thiago Pinheiro. Uhum. Eu já perdi as contas de há quanto tempo eu tô lá. Ainda mais com a pandemia, agora eu não sei mais contar tempo, né? Eu sei contar tempo musical. O calendário fica um pouco difícil, porque parece que faz 20 anos que a gente tá, né, nesse caos, então... Mas já tem uns anos que eu tô no Andante, e
É interessante porque acho que são esses dois movimentos, na verdade, eu entendo como dois movimentos. Um, de fato, poder ser uma forma de alguém que é mais tímido ou que gosta de ter o apoio de outra pessoa, né, se sente mais seguro e acolhido num grupo, ao invés de tentar fazer uma atividade sozinho, né, aprender um instrumento sozinho ou fazer uma aula de canto individual. Ao mesmo tempo, inumas de, às vezes, não, eu tô aqui também, né? Então tem a pessoa que tá tocando do meu lado, tem a outra que tá cantando do meu lado, eu meio que me escondo aqui, fico... Tem uma pouco do anonimato, né? Uhum. Sendo que, tanto no coral como na batucada, a gente fala que não pode, né, gente? Tá errado, até porque você tá ali é porque você quer, né? Você tá afim de tocar, de cantar. Mas E tem o maestro sabe, gente. exatamente. Não Mas adianta. a gente sempre sabe. Mas tem esse outro lado que é tão maravilhoso, tão magnífico, que é a construção dessa música, né, de tudo que envolve essa musicalidade, ser em conjunto mesmo. É algo que não existe num formato solo, Uhum. né? Então, assim, para pensar, claro, como a gente está falando agora, cada pessoa que está ali, cada integrante é super importante, essencial, fundamental. Mas a construção mesmo, né, o resultado é essa reunião, né, é o grupo, é todo mundo ali, cada um no seu naipe, formando um grande naipe, que é o coro inteiro, né, ou a bateria. Uhum. Que interessante. E só para a gente seguir um pouco nessa parte de formação, como que você foi se aprofundando para estudar os instrumentos? Porque hoje você é responsável por grupos grandes, né? Então você tem que ter um domínio. Imagino assim que, por exemplo, você deve ter começado a brincar com alguns dos instrumentos, mas hoje você deve ter um domínio em cima de todos os naipes, né, dentro da bateria. Como que você fez para ir criando essa formação, né? Porque não tem uma escola específica formal, né? Uhum. Institucionalizada, né? Nem precisa ter, não estou falando que precisa ter, mas acho que nem precisa ter os trabalhos como o seu dão conta de fazer essas coisas funcionarem. Mas como que foi para você naquele momento que você estava tendo contato e querendo se aprofundar? Você foi fazer aula com quem? Quais foram suas preocupações, né? Uhum. Então, total. A escola, assim, a escola de samba é uma escola, mas ela, claro, é muito diferente, né, do que a gente entende por escola, por educação formal. E a minha formação é prática, essencialmente prática, não exclusivamente porque enfim, venho me profissionalizando, né? Mas é isso, eu me profissionalizei na música a partir do momento que eu entendi que deveria se tornar minha profissão também, né? E não só um momento ali onde eu não teria uma responsabilidade de trabalho, de ter que me sustentar, né, com aquilo. Ainda assim, eu sempre levei muito a sério. Então, sempre foi um compromisso, independente de eu ser remunerado ou não, né, disso se tornar uma carreira para mim ou não, eu sempre levei muito a sério. Então, quando eu comecei, foi um encantamento profundo, absurdo. Eu já comecei, eu fui do 0 ao 1000 em 2 meses, digamos assim, não de conseguir tocar tudo e aprender sobre tudo, não nisso, mas do quanto eu mergulhei nessa ideia, né, e nos projetos, porque eu nem gostava de carnaval, fui tocar despretensiosamente em 2 ou 3, setembro, uns 4 meses depois aconteceu o carnaval e eu participei já de 3 desfiles. O do Bloco União Altaneira, que foi fundado pela Alcalina, na bateria da Nenê de Vila Matilde, uma das escolas mais importantes do Brasil, e na tradição albertinense, que é uma escola menor aqui de São Paulo, que na época estava no grupo 2, se não me engano, ali na Cantareira. E nisso eu desfilei tocando 2 instrumentos diferentes, que foram caixa e agogô de 4 bocas. E enquanto isso foi se desenrolando,
pensando viagens com o grupo, a quantidade de ensaios, que sempre foram 2 ensaios por semana, e organiza samba, e faz feijoada, e todo mundo sempre reunido, eu fui sempre querendo saber sobre os outros instrumentos. Então, eu nunca aprendi um instrumento por vez exclusivamente. Eu sempre fiquei tentando tocar um pouco de todos, né? Mas eu sempre tive os instrumentos que eu era titular, digamos assim, né? Então, e isso foi importante também na minha trajetória, porque teve um momento, foi meio rápido, eu virei meio coringa ali na bateria, né? Então eu tocava caixa, mas aí eu fui pro surdo, e aí eu tocava surdo de primeira, segunda e terceira, também tocava caixa, já tocava oboe de 4 bocas, e numa outra bateria estava aprendendo tamborim. E fui fazer uma oficina de repinique também com a galera mesmo. E nesse primeiro momento, eu aprendi muito dentro da Alcalina, e na escola de samba, né? Na Nenê eu fiquei de 2007 até 2011 desfilando no Agogô de 4 Bocas, mas foi um processo de ir entendendo a grandiosidade, né, dessa escola, dessa bateria, dessa batucada, e observando e ouvindo, né? Acho que foi um treino também e uma ampliação da escuta, que não foi exatamente direcionada, mas é porque eu sempre gostei muito, e eu viro monotemática quando eu falo de carnaval e batucada, quando chega nessa época eu só falo disso, né, não tem outro assunto. Então, mas isso, assim, num primeiro momento, basicamente, a Alcalina, minha primeira bateria, meu primeiro bloco, e a Nenê de Vila Matilde principalmente. Quando eu voltei para São Paulo, isso em 2009, me formei, eu estiquei a graduação para ficar batucando, né, que fique claro. Não vou esconder, enfim. Mas eu também eu estava fazendo sociologia e de repente falei, não, eu quero fazer antropologia. E aí me formei em antropologia, então aproveitei, né, que eu estiquei a graduação para continuar com as batucadas. E aí quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei tendo bloco para seguir na Nenê, para afinal a Nenê é aqui em São Paulo. E depois de um tempo é que eu comecei a fazer aulas de percussão, mas não pensando como... Eu não estava pensando em me formar mestra de bateria, eu não estava pensando em me profissionalizar, era a questão de esse mundo ia se apresentando em novos formatos e eu ia abraçando. Acho que eu sempre participei de muito grupo, sempre fiz muita coisa, então eu sempre fui topando, e aí nisso que foi desenrolando, sabe? Sim. Eu fico curioso porque, por exemplo, tem colegas bateristas que quando eles viram a chave, assim, às vezes já tá trabalhando, e daí o cara, puta, eu não sei tocar samba direito, cara, eu vou fazer aula com um mestre de bateria de escola, porque eu não sei tocar. Tipo, e às vezes gente que já está com a formação pronta, já saiu de conservatório, já saiu de faculdade e vai procurar um cara da região dele que seja mestre de bateria, um velhinho, alguém que tenha muita experiência, que só faça isso, né, para aprender aquilo ali. E daí você já caiu, na verdade, num jeito interessante, né? Já foi seguindo o caminho, né? Sem não tá enviesado pela técnica que às vezes a gente aprende em curso de música, né? Eu acho, né? Tô chutando. Sim, sim, com toda certeza, porque eu eu nunca tive uma formação institucional, formal de música, mas eu comecei também, isso tem menos tempo, né? Comecei a fazer cursos livres, mas acho que um grande lance é enfim, e que hoje em dia é muito uma pauta, né, na minha rotina, é a discussão do quanto a percussão, de como a percussão é considerada dentro da música, a percussão popular, por que música e música popular, né? Porque a relação entre percussão erudita e percussão popular, cultura popular de uma forma geral, né? Como tudo isso é conceituado e tratado, ou seja, discriminado, né? Ou seja, essa hierarquização, né, do conhecimento, do saber. Então, eu tenho muitas críticas ao ensino institucional, pensando a partir do que eu observo, né, mas que não se restringe à questão da música. Eu tenho uma graduação, eu tenho
um pouco de vida acadêmica. Acho que se a gente olhar a fundo qualquer área, a gente vai ter muitas questões, especialmente quando a gente vai falar em teoria e prática, né? Eu nas ciências sociais, enfim, eu estava ali muito mais numa teoria, e lendo, e debatendo, e discutindo, não necessariamente entendendo como que eu ia colocar tudo aquilo numa prática. Trabalhei, enfim, até ano passado mesmo, ainda desenvolvi trabalhos nessa área, mas na música foi o caminho inverso, foi da prática para depois pensar em processos, depois pensar teoria, depois pensar leitura e escrita, que é algo que me intriga muito e que já me deu muita raiva, mas agora eu estou um pouco mais em Fez as paz. pazes. Mais ou menos. Na verdade, eu estou buscando outras formas, eu estou estudando outros jeitos. E nisso, atualmente eu faço uma pós-graduação em percussão brasileira, incrível, por sinal, na Santa Marcelina. Quem coordena é o Ari Colares, que é um baita percussionista, excelente professor, educador. Eu já fiz aula com o Ari também, no grupo que ele tem. E é um curso que está abrindo muito a minha cabeça, porque a gente teve também a bateria de escola de samba dentro da grade curricular, mas a gente tem as percussões do mundo, a gente tem corpo, movimento, dança, percussão corporal, ritmos de candomblé, enfim, a gente tem uma infinidade ali de assuntos, de temas, de linguagens, que estão super me tirando, né, de um lugar que eu já estava ali mais acostumada para aprender sobre novas perspectivas, né? Mas a gente ainda assim eu estou no ambiente acadêmico, é uma especialização, né? Não é qualificado como um mestrado. Enfim, tá sensacional. Mas não deixa não deixa de fazer parte dessa discussão, né, dessa hierarquização dos saberes, e que muitas vezes coloca a percussão, a batucada, né, como algo que não tem técnica, como algo que não tem processo, sendo que muitas vezes o que não tem é uma sistematização institucionalizada, só isso. Só isso. E ainda, e mais uma coisa, só para apimentar, mas só mais uma coisa. Pensar, eu acho super importante, sim, a gente nomear, conceituar, enfim, mas as padronizações, e isso nas ciências sociais também, tá? Padronizar algumas questões são importantes para a gente entender dimensões, para a gente dimensionar, né, na verdade. Mas o problema é quando aprisiona, e aí nesse sentido que eu brigo com a partitura. A partitura, quando eu entendo o que ela está dizendo, eu falo, mas ela não está dizendo o que eu estou tocando. Essa é a briga. Então, tudo bem, é linguagem. O que eu falo é diferente do que eu escrevo, é diferente de uma mensagem de WhatsApp, que é diferente da gente conversar aqui, né? Hoje, que é diferente da gente olhar no olho e conversar ao vivo, presencialmente. Mas eu sinto que, por exemplo, a partitura institucionalizada, eurocentrada, do jeito que a gente conhece, está bem distante do que a batucada comunica como som. Você pode ler e tentar fazer, mas a chance de fato acertar vai estar muito mais relacionada à vivência, ou pelo menos, né, já ter ouvido falar, ter alguma referência, do que bater o olho e sair fazendo a levada, né? Sim, a escrita não dá conta, né? De um modo geral, a escrita não dá conta de capturar isso. E não é só com essa questão da batucada. Qualquer repertório, a escrita musical nossa, ela tem uma limitação muito grande. Por isso eu estava falando daquela coisa às vezes, o aluno que sai da faculdade, ele chega enviesado, porque às vezes o cara tá tão dentro de um certo repertório, ele nem percebe, a mão dele que vai tocar aquele repertório naturalmente e vai tentar reproduzir em um outro repertório aquilo que ele aprendeu contato mais recentemente, né? Você falou várias coisas muito interessantes aí, né? E essa coisa da briga com institucionalização tal, até eu que estou no doutorado, eu que tenho um caminho com pesquisa, assim, eu tenho também brigas com isso, né? Tem vários colegas da área que também não tem brigas com isso. Mesmo quando a gente está lendo
um repertório que ele é tecnicamente feito para ser escrito com a nossa grafia musical, muitas vezes a grafia não dá conta nem desse repertório que ela foi preparada para, né? Se você faz, às vezes, até o Beethoven, do jeito que ele está escrito, você está fazendo mal, né, na verdade. Enfim, tem uma série de discussões de estéticas nesse sentido, e você tem que viver a coisa mesmo, seja o repertório que for, né? Principalmente esses repertórios que têm muito, muito conhecimento, muita tradição e são subestimados, né? E Sim. daí a pessoa só percebe que é subestimado quando ele vai tentar fazer e fala, opa, parece que eu não sei fazer nada. Vira uma criança de novo tocando, às vezes, né? Fala, opa, não sei fazer nada. Uma outra coisa que eu já falei, acho que isso em um outro programa, como eu fico puto de quando eu era criança, eu morava perto de um barracão, eu não sei de que escola de samba que era, porque eu era muito pequeno, então eu não lembro o nome. Mas era em São Rafael, né? Então eu nem sei que escolas que tem lá e tal. Mas na época tinha, e eu lembro que uma vez minha mãe me levou para ver, e eu fiquei super interessado, eu gostava de batucar, que coisa bem de bater em lata, né? Bem coisa de laboratório infantil, assim. Daí minha mãe levou uma vez para ver, e eu fiquei encantado pelos instrumentos, mas não tive o contato, né? E eu acho que às vezes acontece muito. Às vezes a gente tem contato tardiamente por causa de um preconceito mesmo, né? Porque aquilo é uma coisa que muitas vezes as pessoas não veem valor em fazer, né? Então por que que vou levar uma criança para ir lá aprender um instrumento de escola de samba, né? Para quê? Tipo, em vez da pessoa se envolver culturalmente com aquilo ali que está acontecendo, ela acha que a aculturação daquilo tem mais valor justamente porque, sei lá, aquilo não vai assinar uma carteira de trabalho inicialmente, né? Então tem uma série de preconceitos nisso, né? E outra coisa legal, você tem experiência como mestre de bateria, né? E você falou também que tem uma experiência com canto coral que eu não sabia. Uma vez eu achei tão engraçado que eu tava tendo algum concerto de carnaval de escola de samba, concerto não, perdão, desfile, ó, gafe. Daí deram um close, eu tava vendo pela televisão, isso faz muitos anos. Daí deram um close no mestre de bateria, o mestre de bateria tava se arregaçando lá, se arrebentando de fazer gesto, né? E daí eu não sei por que o repórter falou uma coisa assim, olha lá, ele tá tipo como se fosse um maestro, né? Só que não é, né, gente? Não é. Tipo, o quê? O cara não é? Qual Como que é a assim? diferença do trabalho dos dois? Não tem, eu não, eu já na época assim, eu olhei, mas eu não consigo ver uma diferença, porque o trabalho essencialmente é o mesmo. Você tem grupos de pessoas, grupos de naipes de instrumentos ou de vozes e tal. Você chega lá, você combina alguns gestos e para aglomerar, né, aquelas pessoas, aglutinar aquelas pessoas num som coeso, né? Como é que funcionam os gestos para a escola de bateria e você vê no canto coral assim, tem tanta diferença? É muito interessante, bom, essa questão, mesmo a gente, né, pensar a discussão dentro e fora desses espaços, porque eu critico a instituição, mas eu estou fazendo uma especialização e penso em prestar mestrado. Eu fico, às vezes, falo, ai, será, né? Porque dá assim, um bode, né? Do tanto que é um ambiente complexo, difícil e É. elitista e tal. Mas, ao mesmo tempo, criar espaços de discussão mais plurais é necessário. E se eu tiver condição, né, de me encaminhar para isso. E eu tive, recentemente, eu troquei essa ideia com um amigo meu que é maestro, o Bachur, não sei se você conhece o André Bachur. E aí, e ele, enfim, ele também tem vivência em bloco de carnaval, toca e tal, e eu, né, batuqueira e tal, e agora regendo bateria, mas eu nunca regi uma orquestra, né, como ele.
E a gente conversou super sobre isso, porque eu vejo total relação, e a primeira vez que eu pensei nesse tema como um objeto de pesquisa, né, que na verdade não era sobre como conduzir baterias, era sobre as mulheres ocupando esses espaços das baterias, né, um espaço ainda majoritariamente masculino. E eu tive uma professora, a disciplina era pesquisa antropológica, para eu me formar em antropologia, né, finalmente, porque a metodologia era obrigatória para o curso, e pesquisa antropológica era específica para me tornar antropóloga. E eu lembro que a professora, na época, ela, se não me engano, é norte-americana, Vanessa Lee, ela falou... Eu falei, né, sobre esse tema e comecei a contar da bateria do bloco e das escolas de samba, e que eu queria, né, tratar de gênero. E aí teve um momento que ela falou, então a bateria é como se fosse uma orquestra. E eu achei, e naquele momento que eu nem pensava, estava começando a pensar sobre tudo isso, né, que basicamente eu chegava, tocava e era isso, eu achei muito interessante, eu nunca esqueci dessa relação que ela fez e que hoje para mim faz muito sentido a gente pensar e falar sobre, observar e considerar que se existe uma condução, ela é uma condução. E que aí não precisa ser necessariamente de instrumentos de percussão ou de cordas, né? Pode ser da voz, porque a voz também é um instrumento, né? E também são várias pessoas ali, são vários naipes. Então, a pessoa que está ali como orientadora desse movimento musical, digamos assim, ela está ali, ela é a referência, né, naquele momento. Então, não importa se é onde ela está, quem ela é, importa que ela é a referência. E importa mais pensar a postura que essa pessoa tem, né? Enfim, o que representa essa condução, em que lugar está essa condução. Porque uma coisa que eu sinto bastante é essa questão de que é a comunicação, né? A gente precisa se fazer entender. Então, se eu estou na dúvida, eu vou colocar um grupo inteiro em dúvida. Ao mesmo tempo, como ter certeza das coisas? Como contar que não vai ter nenhum imprevisto, que não vai ter nenhum erro, que não vai dar um problemão, enfim, né? Sendo que acontece tudo, problema, imprevisto, erro, tudo acontece. Mas antes disso tudo acontecer, é entender o que significa esse papel sendo executado, né? Para pensar quem vai fazer, por que está fazendo, né? E aí nisso a gente entende grupos que demandam condução, grupos que não demandam condução, quem que conduz, condução que dá certo, condução que dá errado. Claro também que a gente está falando de ambientes e ambientes, né? E aí, do mesmo jeito que provavelmente uma orquestra tem várias questões, na escola de samba também tem várias questões, e no bloco de carnaval tem outras questões. Cada um tem os seus problemas e vou dizer que carnaval tem um monte de BO e dor de cabeça, não é só alegria, não é só purpurina. Mas é isso, me interessa muito mais a postura e o porquê de ter uma condução do que ficar também hierarquizando se um mestre de cultura popular é melhor ou pior do que um maestro, quando a gente já sabe que se considera um maestro de orquestra muito mais importante, aí é a pessoa erudita, culta, e mesmo esses termos, né, essas atribuições, né, então acho que passa bastante por essas discussões. Sim, e às vezes o pessoal tem muito essa mística, né, de você... as pessoas assumem que elas conhecem como é o funcionamento de uma escola de bateria e elas têm uma mística sobre como seria o funcionamento de uma orquestra. Daí surgem esses preconceitos idiotas, né? Porque a pessoa acha que justamente o cara que está na frente da orquestra ele tem muito mais preparação do que um cara que está na frente de uma escola de samba, e nem sempre é isso. Isso não é uma verdade. Ou que ele tem muito mais influência no som naquele momento, porque ele faz certos gestos que a pessoa não compreende. A pessoa que está na plateia, ela não compreende, mas aquilo tem toda uma mística no gesto do regente, né? Uhum. E, sinceramente, tem muita coisa
dependendo da orquestra, como você disse, grupos diferentes exigem conduções diferentes. Em orquestra, em coro, também é assim. Tem peças que você só tem que dar o levare, né? Você mostra o pulso a primeira vez e se você parar, às vezes a orquestra toca sozinha. Não Uhum. vai, não vai mudar você ficar dançando lá na frente, né? Na verdade. Então tem que ter um propósito por trás do negócio. Agora, se você está conduzindo, como é o meu caso, por exemplo, eu tenho muito mais contato com um grupo coral com canto coral com amadores, né? Uhum. Daí exige uma técnica que as pessoas também não compreendem, né? Que é muito mais uma técnica de ensaio, de você preparar aquelas pessoas para fazerem no momento, do que você Uhum. chegar lá e ficar balançando o braço é a parte mais fácil, né? Sim, inclusive, é porque eu estou pensando aqui também. Eu tive um outro professor num curso livre da EMESP, o Marco Prado, que era um curso de apreciação musical, e ele falou assim: entramos no assunto de regência, e aí ele comentou: não, porque ninguém se pergunta, né, por que, que a pessoa fica lá 6 anos, sei lá quantos anos, estudando regência, e estuda a Europa inteira, e não pisa em uma escola de samba para entender como uma pessoa coordena 300 sem uma partitura. Exatamente. E isso também, Exatamente. eu já amava as aulas dele. Depois dessa fala, né, enfim, me conquistou 200% e acho que na época ele nem... Assim, na seleção eu tinha já falado, né, claro que era percussionista, batuqueira, mas acho que, enfim, essa informação nem estava, né, ali no ar, não fez parte de nada que eu tenha levantado ali de pergunta. E é um pouco essa questão. E aí, quando você fala do canto coral amador, aí eu já também relaciono com experiência em bloco, especialmente com o Bloco Pagu, que é uma oficina de percussão para mulheres, que é esse lugar que aí eu gosto muito de pensar o lugar de como ensinar, como aprender, né, como se dá essa relação e da didática e metodologia, só que sem que tudo isso sejam conceitos engessados, muito pelo contrário, porque eu estou falando de batucada, né, e quando a gente fala de um bloco, por mais que ele tenha uma oficina onde se aprenda a tocar do zero, é um ensaio de carnaval. O objetivo é botar o bloco na rua e desfilar, né? Quando eu dou as minhas aulas, eu dou aula de percussão, de batucada, eu tenho minha turma, eu dou aula particular, dou aula para criança. A aula ela tem uma estrutura que é diferente da estrutura de um ensaio, porém, no ensaio, quando é com pessoas que estão aprendendo, ele tem essa adaptação aí, porque se eu começar a gesticular como se eu estivesse numa escola de samba, onde todo mundo já tem que saber o que tem que fazer e o que vai acontecer, eu não vou conseguir que esse grupo me entenda e que o grupo faça o que tem que ser feito, né? Então, eu sinto que, e inclusive o Pagu, eu estou desde o primeiro ano lá, né? Só que eu comecei como mestra de tamborim. Então, tem as mestras de naipes e tem, agora eu sou a regente da bateria. Então, mestras e regente. Mesmo como mestra de naipe, eu fui entendendo e aprendendo a ser mais didática, a antecipar as coisas no meu gesto. A Uhum. contagem é um recurso para isso, porque eu sempre aprendi a seguir o sinal que é em cima do momento que você vai ter que fazer alguma coisa. Então, vai subir o samba, vai ter uma virada de dois, vai ter um break, vai ter uma parada diferente. Tudo que acontece, as viradas todas, elas são anunciadas normalmente em um gesto, dois, e muitas vezes não tem contagem. Atualmente eu vejo mais contagem em escola de samba, antes eu não via tanto. Então eu aprendi na garra, né? Com a cara e com a coragem, e cada mestre tem um jeito, porque a gente está falando de corporalidade também. A gente está falando de gesto. Então, o meu gesto não é igual ao seu, por mais que a gente aprenda com a mesma pessoa, por mais que a gente aprenda dentro de um mesmo princípio de consciência corporal, de como se colocar e tal, a gente vai ter particularidades nossas, da nossa personalidade, da nossa forma da nossa comunicação, né? Então, juntar o que é da sua personalidade, né? Qual é o meu jeito de aplicar? É o meu jeito. Junto, sim, com um estudo para entender
O meu estudo sempre foi observar os mestres também. Eu sei os mestres que eu gosto que estejam ali à frente, apitando, me indicando, e eu sei aqueles que eu falo, nossa, eu só sei o que é para fazer porque eu estou tão conectada com o grupo, tão conectada com a música mesmo, com a batucada, que aí, pelos instrumentos, eu sei o que vai acontecer. Não é necessariamente pela pessoa que está apitando. E num coral, no caso, eu sempre participei do mesmo grupo, né? Tenho experiência em vários grupos e eu admiro muito o trabalho do Thiago. Porque ele trabalha com profissionais e com amadores. O nosso grupo ali no Coral USP é um grupo amador, mas que tem muita gente com muita experiência, tem muitos músicos no grupo, né? A gente canta e toca. Para mim sempre quebrei a cabeça no coral, porque a gente tem muito de música popular, de samba, e aí eu sempre acabei entrando, né, com os instrumentistas ali tocando percussão, e aí eu cantava como contralto, que nunca é o tema, fazendo clave no tamborim, né? E aí é um nó na cabeça, que sempre foi um desafio legal, né? Mas é tipo, gente, eu tô cantando numa métrica e tocando em outra. E a condução, e eu percebo as músicas que eu tô mais atenta à condução e as músicas que eu não necessariamente preciso, que eu não sinto uma necessidade de condução. E na batucada, acho que só para fechar essa ideia, né, que eu falei também do Bloco Pagu, eu brinco que eu apito para não ter que apitar, né? Eu falo que meu sonho é apitar sem apito. Eu acho que eu falei tanto que meu sonho era apitar sem apito, que veio a pandemia e botou uma máscara na nossa cara. Não, enfim, eu não sou a culpada da pandemia, acho que, enfim, né, a gente tem um genocida no poder, então, para além, claro, né, das questões que fazem uma pandemia se desenvolver, mas a gente com uma máscara na cara não tem como apitar, né? Mas eu brinco com isso, mas que é trazer a consciência de cada integrante da bateria, né? Nessa ideia de que cada pessoa é fundamental, é importante, tem que saber o que está fazendo, não é para dublar, não é ir de carona na coleguinha, porque se a gente ensaia, no fim de muitos ensaios, a gente já sabe o que tem que fazer. A condução ela vai ser mais necessária para um imprevisto, para uma situação diferente, ou só para aquele lembrete. Mas ela ela não tem que ser fundamental, necessária. As pessoas não têm que ficar me esperando, porque eu não estou conduzindo improvisação. Eu já participei do grupo Gestos Sonoros, era uma condução, um grupo de improvisação conduzida por gestos, incrível. É diferente, se eu não olhar a condução, né, vai ser uma improvisação sem orientação de alguém. Então, assim, o condutor do grupo ele é fundamental ali, porque é ele que está dando sinais. Do mesmo jeito que a gente pode pensar em improvisação de outras maneiras, né? Mas pensando esse universo percussivo, então, assim, no fundo é isso, é bloco de carnaval, é escola de samba, é grupo de improvisação, é roda de samba, assim, até que eu, olhando agora, acho que eu rodei bastante. Sim. Eu vejo muitos paralelos. Você foi falando, mesmo nessa questão da preparação, eu vejo muitos paralelos entre os tipos de profissionais. E sobre essa coisa das pessoas não terem vivência de ir para a escola de samba, é uma coisa que eu já falei várias vezes em vários lugares, assim, eu me arrependo muito de não ter feito, né, de não ter ido para barracão para aprender, tanto quando eu estava em formação quando eu era mais novo, quanto depois, por exemplo, você vai se formando e a vida vai te engolindo, né? Uhum. Daí eu sempre fui pensando, não, quando eu terminar o mestrado, eu vou pegar aquele ano ali, eu vou num barracão, eu vou aprender isso aí, porque é um negócio que, pô, desde criança eu queria nunca fiz, né, por várias questões, nunca fiz, eu vou aprender isso aí. E daí o que aconteceu quando eu terminei o mestrado foi justamente o ano, foi 2019 eu terminei, daí pô, legal, daí 2020, plau! Uhum. E você tava falando do Bloco Pagu. O Bloco Pagu já tem um nome forte, né? Uhum. De onde que veio o Bloco Pagu? Por que Pagu, né? Explica para o pessoal qual que é a importância de ter um bloco de carnaval para mulheres fazerem parte aqui. É exclusivamente para mulheres, né? A bateria, sim. É uma oficina de bateria
para mulheres, pensando toda a pluralidade desse termo. Eu estou desde o primeiro ano no Bloco Pagu, como eu citei, né? Eu entrei como mestra de tamborim, aí fiquei 2 anos à frente dos tamborins e há 2 anos eu sou regente da bateria. Antes o regente era o Claudinho Santana, que é o diretor musical do bloco. A gente tem a banda, né? Então tem as cantoras e os músicos que acompanham a bateria com todo o repertório, né, que a gente apresenta nas ruas. E em breve, tomara, né, a gente consiga voltar a fazer carnaval do jeito que deve ser feito. Sim, é um bloco que já tem todo um peso, né, toda uma importância, né, no carnaval de rua. E nesse debate que assim, eu não sou fundadora do bloco, né? A Mariana e a Tereza que são as fundadoras, então eu sempre falo, quando a gente fala sobre carnaval, eu falo, gente, para falar exatamente todos os detalhes e tal, aí Mari e Tereza são as pessoas para falar. A gente fez uma live agora na pandemia com o Bloco da Dona, que foi muito bacana, que, enfim, elas contaram também um pouco da história do bloco. Mas, assim, basicamente, a gente tem, e aí também considerando, né, a motivação delas, né, o carnaval é um momento muito difícil, muito complexo, pensando a realidade da violência contra a mulher que a gente vive, né, e aí pensando todas as estatísticas, pensando de quanto em quanto tempo uma mulher é abusada, estuprada, morta, violentada, ou quanto. Claro, a gente está falando também de uma violência que ela é extremamente praticada, em grande maioria, em ambientes domésticos, né? Então, e aí se torna velada, é muito mais difícil a denúncia, muito mais difícil que a situação, né, se resolva de uma maneira mais eficaz, né, e tudo mais. Mas nas ruas também, né? Acho que quando a gente é mulher, quando sai na rua, o medo não é bater um vento e ficar resfriado, alguém bater a carteira, o celular cair no bueiro, acontecer um acidente de trânsito. A gente tem o medo de sair na rua e ser estuprado. Simples assim, né? E essa questão, toda essa discussão de que não importa a roupa, né? E o carnaval é um momento onde a gente está, né? Tá todo mundo liberado na rua. Claro que assim, também, né, a gente fala, tá tudo liberado, pode tudo. Entre muitas aspas, né, porque a gente sabe o quanto que é super complicado, de fato, estar na rua, mesmo no carnaval, com menos roupa, e bebendo, e curtindo e tal, porque o risco e o perigo, enfim, da violência é sempre muito assustador, né? Essa coisa de estar sempre andando com pessoas, enfim, por perto, se sentir segura, enfim. E então o carnaval é também um lugar onde, né, a gente tem que lidar com assédio, com violência. Isso pensando quando a gente está curtindo, né? Quando a gente está ali atrás da corda, mas dentro também, esse espaço que eu também já, né, comentei aqui na conversa, que é um espaço majoritariamente masculino, né? Eu sei que não é um problema exclusivo da batucada, né? Se a gente juntar mulheres na música, pode chamar mulher de todas as áreas, você vai ter o mesmo relato, né? Se é compositora, vixe, que aí compositor entra num campo que, nossa, né? Nem o compositor homem é lembrado, que dirá uma mulher. Mas em todos os instrumentos a gente tem questões, mas tem instrumentos que acabam ficando, né? Se a gente for segmentar, tem instrumentos que a gente tem uma maioria absurda, né? De homens à frente, e as batucadas, elas ainda são esse lugar. Então, ter blocos, ter espaços onde as mulheres podem chegar para aprender, porque o lance é esse, a gente chega e não consegue nem... Mesmo que um lugar diga, não, beleza, chega aí, a gente nunca disse que mulher não pode, mas aí você chega e é desencorajado o tempo todo, por vários motivos. Você chega e só tem homem. 2, você pede um instrumento, então, mas você não quer tocar o outro?
Ou então essa coisa de, até tem mulher na bateria, mas a mulher tá tocando o quê? Agogô, chocalho. E aí rola uma hierarquização dos instrumentos, né? Porque, não, surdo é muito pesado. Porque a caixa é muito difícil. Porque não sei o que, não sei o que lá. E aí tudo se torna empecilho, além, né, de toda essa não identificação com espaços onde tem muitos homens, ou que, assim, é isso, às vezes é misto, mas você percebe que os homens têm ali um protagonismo, um poder de decisão maior, e não se torna um ambiente interessante, agradável, atrativo, né? Acolhedor, né? Exatamente. Não é E aí, acolhedor. e quando a gente está numa bateria que só tem mulheres, a gente já tira essa primeira questão, porque aí os instrumentos estão ali, são todas mulheres, a gente consegue começar a pensar que é o gosto, né? Então, gostei desse, então vou experimentar. E aí tem, claro, o instrumento escolher a gente. A gente vai com uma ideia lá bonita, vai lá, experimenta de repente quando viu outro instrumento que conquistou de fato o nosso coração, que em geral é o que a gente começa a se dedicar, mas que não impede de ir aprendendo os outros. Como eu falei, né, seria eu hipócrita de dizer que aprende um por 5 anos e depois muda. Assim, dedique-se a um, né, com afinco, mas vai aprendendo os outros, porque quando a gente aprende vários ao mesmo tempo, um ajuda o outro. Eu acho isso muito interessante. Mas, Sim. assim, é esse lugar da gente ter um espaço para a gente se expressar, é um espaço para a gente. Vai muito além da batucada. É um espaço. Assim, tem muitas discussões, porque aí, assim, a gente não tem como falar só de gênero, a gente tem que falar de raça, tem que falar de classe, né? As pessoas têm cor, têm endereço, tem histórico, enfim. Então, não é simples assim. Porém, e tem a questão também geracional, né? Então, questão etária. Mas, assim, no Pagu a gente tem a mãe e filha, sabe? Tem pessoas, mulheres ali de várias idades, cada vez mais também tentando ampliar o acesso, porque é um bloco que, enfim, é a luta lá pelo patrocínio, mas que não se banca só por patrocínio, então existe uma cobrança de mensalidade pelas oficinas, enfim, por essas aulas, né, que tem as mestras ali ensinando, né, então a gente está ali conduzindo todo um trabalho, mas é o espaço que, enfim, vai se pluralizando, né, cada vez mais dentro de toda a diversidade que é ser mulher. E fazendo essa discussão da ocupação, né, do espaço público, o carnaval é ocupar a rua. O carnaval, o bloco ir para a rua é um ato político. Mulheres pegarem os seus instrumentos que foram tomados, e poderem tocar os seus instrumentos é político. E isso, com certeza, faz com que a gente se desenvolva em todas as outras áreas das nossas vidas, porque não se trata só de batucada, sendo que batucada não é só, né? Batucada é muito, batucada é um universo. Para mim é isso, dá para resumir como minha vida, porque difícil tratar de outra forma, sabe? Então, vai muito além, assim. É muita coisa envolvida de fato. Deixa eu te fazer uma pergunta desgraçada, hein? O samba o carnaval, ele é um movimento que surgiu marginalizado e foi aos poucos sendo absorvido, né, pela indústria por um movimento, por uma questão muito lá atrás, lá do governo Vargas até, de ter um relaxamento em cima dessa marginalização. Mas andar com tamborim antes era crime, literalmente, né? Sim. Então, sempre foi um movimento marginalizado, hoje em dia é uma coisa que tem uns setores da população mais conservadores ainda que enchem o saco, né, de falar do carnaval. Você viu como foi ano passado até agora as coisas acontecendo e as pessoas colocando culpa em carnaval, sendo que a bola de neve é gigantesca e tal. Então sempre ainda é um movimento marginalizado por alguns setores, mas ele é muito difundido do ponto de vista do mercado em alguns setores, né?
O que eu queria saber é, tá com esse trabalho importante que vocês fazem no Bloco Pagu, que você agora deu uma resumida muito boa, assim, fez uma síntese muito legal dele. Esse movimento que foi historicamente marginalizado de escola de samba, como a gente discutiu no resto também, de como as funções são marginalizadas, às vezes não são consideradas músicos, muitas vezes os mestres que estão Uhum. dentro dessas escolas. Como que é a recepção desse pessoal com o Bloco Pagu? Porque você imagina que, lógico que você já deu uma fintada nisso no meio da sua fala, mas você imagina que esse movimento deveria ser um pouco mais aberto. E o que eu queria saber é se vocês são subestimadas como um bloco de mulheres que fazem samba, então, que gracinha, que bonitinha elas fazendo, ou o pessoal levou a sério desde o começo o trabalho de vocês? Uhum. É bem interessante essa pergunta, porque assim, eu sinto que quando a gente está falando de samba, batucada, claro, tem uma parcela aí que tem toda uma questão comercial, da grana, produtores aí sempre lançando moda, isso inclui samba, né? Acho que o samba ele não está fora, mas quando a gente pensa toda a história, né, toda a trajetória das pessoas que fundam o samba, essa discussão sobre escola de samba e como que tá o samba, gente, sei lá, é isso, há muitas décadas a galera tá falando, gente, tá tudo errado e tal, enfim. É muito complexo. Eu sempre tenho altas crises, porque eu amo carnaval de rua, ao mesmo tempo minha escola é a Nenê, e aí tem toda a estrutura de um carnaval de escola de samba bem diferente de um bloco, ao mesmo tempo tem blocos que têm uma estrutura parecida com a escola de samba. E a gente tem toda uma gentrificação da cidade, a gente continua, né, com movimentos massacrando a periferia, né, transformando, enfim, tirando as pessoas do centro, empurrando, e aí você sobe o preço, não dá para pagar aluguel, e, enfim, né, a cidade ela segue, né, nesse movimento que inclui dizer que batucada é barulho, então fecha a escola de samba que está incomodando, sabe? Subiu 4 torres aqui de prédio, a galera precisa ficar de boa, então para essa batucada aí embaixo, por favor. Isso é o que mais acontece, né? Assim, as escolas que conseguem se manter nos seus endereços por muita luta e atualmente é mais sorte, porque a gente está no, né, o conservadorismo está assim forte, né? Tá tomando aí Botânico Fontoura. Então, assim, eu rio para não chorar, porque no fundo é isso, ainda mais agora. E inclusive vai ter agora em agosto um fórum sobre o carnaval de rua, né? Com os blocos de carnaval do Brasil, né? Pelo CRUA. E que, assim, pensar o que vai ser do carnaval quando a gente tiver carnaval, porque agora a gente não está na rua, ou então a gente está ocupando a rua, mas tem que ocupar a rua com muito protocolo, com muito cuidado, com máscara, distanciamento, álcool gel. Isso ainda não é fazer carnaval, né? Então, é entender como que vai ser a repressão que já existia. Ao mesmo tempo, os municípios, as subprefeituras têm os seus decretos, né? As subprefeituras não, enfim, os municípios têm os seus decretos para organizar o carnaval ou não. São Paulo tem um decreto de carnaval que, nossa, tipo, muda, entra a gestão, sai a gestão, claro, faz diferença da gestão toda, e acho que quem não sabia disso agora está tendo certeza, né? O lance é que o decreto nunca dá conta do que de fato é o carnaval. A gente tem grandes negócios sendo feitos no carnaval, muita gente ganha muito dinheiro, mas para mim interessa, né, enfim, essa essência do que acontece. E aí, quando a gente vai pensar o carnaval em relação à escola de samba, eu sinto que existem blocos e escolas que dialogam mais, porque tem estruturas parecidas, e tem blocos que são blocos de rua, de carnaval de rua, que não tem nada a ver com a estrutura do carnaval institucionalizado, de escola de samba, especialmente no modelo de hoje. Ou seja, não necessariamente é possível pensar, inclusive, numa relação direta, dependendo dos grupos em questão. Mas
Em geral também eu vejo que tem muita gente, quer dizer, isso no meu círculo, né? Tem muita gente que está em bloco que já teve experiência em escola de samba, né? Não que sejam universos que não tenham nenhuma liga, né? E nesse sentido, pô, eu em 10 carnavais na Avenida de Vila Matilde, enfim, é um jeito de fazer carnaval muito específico. E eu participei já de um monte de bloco aqui em São Paulo, e cada um de um jeito, de todos os tamanhos, do mini, micro até o mega bloco, né? Uma experiência muito bacana e que foi justamente com o Bloco Pagu, e aí pensando uma bateria de mulheres, que para mim, assim, olha, você tocou num ponto. Eu sempre levei carnaval a sério, batucada eu sempre levei a sério, né? A minha maneira de fazer, e aí me tornando referência no naipe, agora, né? Pô, sou regente da bateria. Uma coisa que eu me preocupo muito é sim com a qualidade técnica. E eu não estou falando que a técnica tem que ser o jeito X, Y, Z padronizado. É você se responsabilizar pelo que você está fazendo. Você vir fazer porque você quer. Não porque, ai, nossa. Carnaval dá para curtir de muitos jeitos. Ou seja, não precisa estar na bateria. Quem escolhe a bateria já faz uma escolha muito importante. A pessoa escolhe ter que ensaiar, ter que estudar, ter que se dedicar, ter que suar, criar calo na mão, bolha no pé e roxo no joelho. Então, assim, é uma escolha. E eu não escondo isso de ninguém. E eu adoro quando o povo começa a amar essa parte toda. É uma parte que faz parte. Eu sou super do cuidado. A gente tem que se cuidar, o corpo tem que estar firme, a saúde tem que estar firme, mas faz parte a gente dar uma desgastadinha, né? Ou seja, quer zoar? Não fica na bateria. A bateria não precisa de quem tá afim de zoeira, porque tem o resto do carnaval para curtir sem ter nenhuma responsabilidade. Quando são mulheres, eu sinto que o peso é maior, porque não à toa eu acho isso. Não é só porque todos os caras que foram referência na minha vida de batucada também pegam pesado. Sim, pegam muito pesado. Mas porque eu sempre tive que provar que era melhor. Eu vejo muito homem medíocre tocando e a mulher tem que ser incrível e melhor que o melhor dos caras. Então não é fácil. Tem que querer muito, tem que querer mais do que todo mundo quando você é mulher numa batucada, porque todo o tempo a gente está sendo posta à prova. O tempo todo tem alguém querendo desencorajar, alguém perguntando, mas você vai aguentar? Mas você dá conta? Mas você não acha que... Meu, não acho nada, eu quero fazer minha batucada e pronto, acabou. Então, para ter toda essa firmeza, precisa de toda uma rede de apoio, você precisa ver outras mulheres fazendo. Precisa sim que homens apoiem também, porque no fim algum homem vai ter que abrir essa porta se não for uma porta aberta por uma mulher. Hoje, felizmente, a gente vê mais grupos de mulheres fazendo esse papel. E o Pagu viveu uma experiência muito interessante antes da pandemia, que foi participar da festa de bateria da Escola Imperatriz da Pauliceia, que tem como mestra uma mulher, que é a Rafa. E primeiro, ela, né, é isso, já é uma mulher à frente de uma bateria. Aqui em São Paulo, ela foi a primeira mulher a estar à frente de uma bateria. No Rio de Janeiro também tem uma mestra, se não me engano, Thaís, o nome dela ainda não conheço, enfim, tô, né, super, gente, quero conhecer, tá? A gente precisa conversar, né? Fazer uma mesa redonda. Ainda que elas são de escola de samba, o trabalho é diferente, enfim, é outro cronograma e tal. Mas a Rafa, ela, na festa da bateria, ela convidou as escolas de samba que fizeram parte da história dela e convidou o Bloco Pagu, porque ela também foi mestra no Pagu, a gente trabalhou juntas. E quando ela me fez o convite, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, foi assim, uma euforia. Eu falei, vou dar um jeito aqui, a gente vai. Mari e Tereza, a gente tem que ir. E fomos, a gente abriu a festa. E, assim, olha, eu fico até arrepiada só de lembrar, ainda mais depois de mais de um ano de pandemia, sem poder fazer, sabe, tudo isso que é tão importante, tão essencial. Isso é essencial, sabe? O que é serviço essencial? A gente poder viver, né? A vida é essencial. A gente abriu a festa e eu lembro que a gente começou, eu resolvi começar pelo samba. Porque o que eu pensei? A gente vai vir mostrar um processo que a gente tinha começado há 2 meses apenas, porque estava no começo das oficinas. A gente estava construindo, apesar de já ter as veteranas na bateria, né, e tal. A gente convidou a bateria toda.
a gente estava começando um processo. O samba não necessariamente é o nosso forte, porque, né, não é uma escola de samba, porém, o Pagu é muito mais no sentido de ser um bloco e que propõe tem outras propostas, né? Enfim, propõe outras coisas, vários ritmos, todo um repertório que inclusive de músicas que fizeram sucesso com mulheres, então mulheres compositoras ou intérpretes, e também no último carnaval a gente teve também música autoral da Raquel Tobias, que é uma das cantoras e compositoras do bloco. E então eu pensei, vamos começar pelo samba e a gente apresenta alguns dos outros ritmos para mostrar o que é a bateria do Bloco Pagu, né? Qual é a nossa cara. E eu lembro da gente subindo o samba, a emoção que eu senti, eu só pensava, é por isso que eu faço o que eu faço. Para sentir isso agora, para ver essa bateria agora subindo samba numa festa de uma escola de samba, com todo mundo olhando, com aquele olho bem arregalado mesmo, com o ouvido bem aberto, porque eu sei que, apesar de um monte de gente tão bacana, foi uma festa linda, linda, linda. A gente foi muito elogiada, a galera foi muito, assim, foi tudo muito incrível, mas eu sei que tinha ali um ou outro querendo procurar defeito, querendo achar o erro, sabe? Aham. Vamos ver agora o que vai acontecer. Porque tem, então, é isso, é uma baita responsa e assim, não necessariamente bloco e escola vão se conversar, porque são carnavais diferentes atualmente. Eu acho que também tem uma questão aí, né, cronológica, enfim, os anos vão passando e as coisas vão acontecendo, vai mudando, então assim, o importante é a gente lembrar onde começa, né? E aí é por isso também que eu sinto que às vezes, né, fica essa coisa, só vai pra rua e tanto faz. Cara, muita gente morreu pra gente poder estar na rua, né, e ficar lá, uhul, carnaval. Tipo, o mínimo de respeito, consideração e saber a história é fundamental, é importante. Por isso que para mim carnaval não é só um feriado, não é só uma festa, ai, beleza, depois volta. É todo dia, né? O trabalho de uma vida, apesar de eu não ter nascido no samba. Eu comecei na oficina, estava no meu último ano de graduação, eu já tinha 21 anos de idade. Então, eu não cresci, né, nesse universo todo, mas a partir do momento que eu entrei, eu percebi que eu não ia mais sair, né? E aí é um caminho que, enfim, tem 15 carnavais, né, desde o carnaval de 2007, e eu não vejo fim, porque no fim das contas, enquanto eu viver, né, e a gente está aqui lutando para viver, para que, né, todo dia sair vivo dessa vai ser um diferencial interessante, né? Então, é muita coisa. Acho que eu entendo, claro, sempre, enfim, vamos pra rua e tal, mas quando a gente está lidando com tambores, né, quando a gente está lidando com batucada, a gente está lidando com toda uma ancestralidade, com toda uma história, e se a gente não enxerga isso, e mesmo escolas, e aí mesmo se for até pensar as escolas de samba, né, uma escola mais recente, ela vai ser amadrinhada por outra mais antiga, que foi amadrinhada por outra, então é uma história que continua e que resiste. Sim. Meu, muito legal. Eu gostei muito da conversa. Passa para o pessoal as suas redes e como encontrar o seu trabalho, como encontrar suas oficinas, né? Você oferece várias oficinas diferentes, né? Como encontrar o Bloco Pagu. Sim, bom, eu agradeço imensamente também, adorei esse papo, ficaria aqui 20 horas. Sim, eu Adoro, também. olha, eu me controlei, eu tô bem, consegui resumir bastante, se for ver que a gente conseguiu falar de muitos assuntos, então muito Uhum. legal, agradeço demais esse convite. O Bloco Pagu está nas redes sociais, no Instagram é @Bloco Pagu, no Facebook só digitar Bloco Pagu. No momento, a gente está com as atividades pausadas por tempo indeterminado até que exista segurança para a gente retomar. E eu, bom, como falei, né, sou percussionista, batuqueira, eu tenho também todas as redes sociais,
Eu tô no Instagram, meu nome no Instagram é @vero.borges. No Facebook eu tô como Oficina da Vero. Eu confesso que eu tô mais no Instagram, mas tudo que eu divulgo no Instagram vai para esse Facebook. Eu tenho tem um link também, que é aquele Linktree, link.ee/vero.borges, que é onde eu normalmente coloco as próximas oficinas, né? Aí o link direto para se inscrever, para saber mais informações, para se cadastrar no meu mailing, para eu mandar também essas datas, mas no meu Instagram, @vero.borges, eu divulgo tudo. Atualmente, estou dando as oficinas de batucada, então estou com uma turma em andamento, provavelmente final de agosto, por aí eu abra uma nova turma. Dou aulas particulares também de batucada, agora em julho vou abrir a agenda de novo. Estou dando aula online também para crianças, tanto particular como em grupo. Agora, é que aqui, enfim, né, gravação, mas enfim, vai ter uma aula agora em breve em grupo, mas tudo isso eu divulgo lá no Instagram. E também, assim, na vida pré-pandêmica, quando não estava tudo parado, eu sou integrante do Conjunto João Rubinato, que pesquisa vida e obra da Daniela Barbosa, e do Conjunto Picafumo, que acompanha o Toinho Melodia, que é um compositor, mestre da velha guarda do samba aqui de São Paulo. Na verdade, paulibucano, né? Ele é pernambucano, mas criado aqui em São Paulo há muito tempo. E então, estou nas redes, direct, e-mail, tem um e-mail super fácil. E-mail para vero@gmail.com, para quem não é das redes sociais, para quem não é de WhatsApp. Mas no Linktree tem. Até meu WhatsApp tá no Linktree. Já desencanei, é isso aí. É só não mandar spam que eu agradeço. Não ficar mandando panfleto de mercado, tá bom. É. Bem, todos, obviamente, vou colocar nos posts dessa publicação todas essas informações que a Vero deu pra gente. O nome dela já é o nome de batucada, né? O jeito que você se apresenta, Vero. Já tem um gesto de batuque já, né? Achei isso maravilhoso. E eu me exalto. O meu tom de voz no começo, depois vou ouvir, com certeza no começo tá de um jeito, agora já chegou em outro lugar, porque falou de batucada e emociona, é assim mesmo. Não, mas você é muito clara, fala muito calmamente, é até engraçado isso. Às vezes, o músico que ele fala muito calmamente, assim, quando ele tá performando, só sobra o ímpeto pra ele soltar nas pessoas, né? Então, com certeza deve ser uma energia absurda você performando. E bom, se você tem um e-mail, uma dúvida, você pode mandar um e-mail pra gente aqui também no contrapontoprofano@gmail.com, ou me manda uma DM lá no will.pedroso, WILL.pedroso, lá no Instagram. Vai me procurando aí, e se você tem uma sugestão de pauta, pode me mandar por lá também. Mais uma vez, muito obrigado, Vero. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com esse papo. Obrigada a todo mundo que está ouvindo. Vamos conversar. Comentem o que quem ouvir fala pra gente o que achou, que é bem legal. Que seja um diálogo, né? Sim, tomara que o SUS vença aí e a gente possa ser vacinado para aglomerar, para cantar e tocar. Sim. E chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.